Fala, pregador! Você sabe qual é o poder que as palavras têm em uma mensagem? Você acha importante que um pregador escolha com cuidado as suas palavras em sua pregação? Hoje eu quero tratar sobre esse assunto, por isso convido você a ficar até o final do vídeo. Eu sou o Cláudio Miranda, esse é o canal O Evangelho na Rede e esse é mais um vídeo sobre a arte de pregar aqui da hashtag Fala Pregador. Muito bem, no vídeo de hoje, então, eu quero falar sobre o poder das palavras, a importância das palavras. Quero falar do pregador como o homem das palavras, que não pode prescindir dessa grande caixa de ferramenta que é o uso das palavras. Nos vídeos anteriores eu falei sobre como nós somos percebidos, a maneira como a plateia nos enxerga e vê e a maneira como ela decide se vai ou não gostar de você como um pregador, como um comunicador. E ali eu falei que 3 fatores são extremamente importantes. O primeiro deles é a nossa aparência, como nós parecemos, portanto, a nossa comunicação visual. O segundo deles, eu falei sobre a nossa comunicação verbal, isso é como soamos, o aspecto da voz. E eu disse ali que a aparência, ela concorre 55% para que você seja gostado ou não por a sua plateia. E a voz e como soamos, 38%. E 7% as palavras. Pois bem, você há de pensar, puxa vida, 7%, só isso? Então isso significa que tanto faz como tanto fez, usar uma palavra, usar outra, não dá grande diferença, não faz grande diferença assim. É claro que faz. Nós temos que dizer e explicar o seguinte: 7% são as palavras por si mesmas, mas elas são extremamente empoderadas, quando alguns aspectos são de alguma forma agregados às palavras. Então elas são fortalecidas e elas se tornam fundamentais na boa comunicação, fazendo com que concorra de maneira muito mais acentuada para a sua fala ser recebida ou não pela sua plateia. Na verdade, que quando você agrega as palavras a uma série de outras coisas, de outros cuidados, você está, então, dando poder às palavras que você usa. E neste momento as palavras são sim muito importantes. E são importantes até porque as palavras são de fato as grandes ferramentas que um comunicador vai usar. Todos os outros aspectos concorrem e são importantes na boa comunicação, mas essa boa comunicação só se dará se você verbalizar a sua mensagem, se você conseguir transmitir a sua mensagem com palavras que sejam compreendidas pelo seu ouvinte. Então, nesse sentido, elas são fundamentais e elas podem ser empoderadas por outros aspectos que você vai agregar às palavras por si só. A primeira coisa que eu preciso dizer com relação às suas palavras é que você precisa ser natural com o seu vocabulário. As palavras em você têm que saírem de maneira extremamente natural. Não pode ser forçada, não pode ser palavras que as pessoas estão percebendo que você está se esforçando para falar bonito, para falar difícil. Aprenda a pronunciar as palavras que você vai usar de tal maneira que você possa usá-las de maneira muito natural. Eu não posso usar, então, um palavreado mais rebuscado? Pode e até deve procurar crescer nisso cada vez mais. Mas se aproprie dessas palavras para que elas se tornem natural na sua comunicação. E quando você falar, elas vão sair naturalmente como fazendo parte do seu vocabulário e não como uma tentativa de ser mais elegante, de ser mais intelectual, de falar mais difícil. Mas elas saem como algo que faz parte, que você domina naturalmente e que você usa delas assim com toda a naturalidade. Nessa hora não tem problemas de você usar um palavreado mais rebuscado. Mas se ele surgir assim como uma tentativa de você se mostrar mais culto, mais inteligente, mais rebuscado, não vai soar bem. Vai soar um pedantismo. Ou seja, você vai deixar a sensação para aqueles que lhe ouvem que você está querendo se aparecer, como nós costumamos dizer na linguagem popular.
Então, isso é muito importante. Se você quiser usar uma palavra técnica ou mais rebuscada, então, primeiramente, aprenda a pronunciá-la corretamente para que ela saia naturalmente através dos seus lábios. Use a melhor, não a mais complicada. Isso aqui é um princípio, tá bom? Use a palavra que for melhor para dizer aquilo que você tem a dizer, para discorrer sobre as ideias que você quer comunicar, e não a mais complicada. Porque, de fato, as ideias, elas que determinam, de fato, as palavras que você vai precisar e que você deve usar para discorrer e explicar essas ideias. Então, não seja conduzido tanto pela palavra em si, mas pelas ideias. Use as palavras que forem boas e que forem adequadas para expressar aquelas ideias que você tem para expressar. Dito isso, se de um lado você tem que usar a melhor e não a mais complicada, por outro lado, você também deve fugir da vala comum. O que é isso? Aquele jeito que todo mundo diz. Aquilo que nós chamamos clichê. Todo mundo vai falar sobre algo, fala desse jeito, usando essas palavras, usando esse clichê. Isso também não soa muito bem. Isso cai na vala comum e faz com que você seja apenas mais um dentre todos. E é muito importante, então, que você, de alguma maneira, tente fugir disso. Fugir daquelas maneiras já pré-fabricadas e de expressões que já existe e que está aí na boca de todo mundo. Mas não posso usar isso só se isso for enriquecer e empoderar a ideia que você quer estar falando. Agora, falar disso o tempo todo, com clichês, o tempo todo repetindo falas prontas, isso é um pouco cansativo para quem ouve. Claro, se você fizer parte de um argumento, de uma ideia que você quer comunicar, aí sim, faça uso disso para mostrar que você está conectado com a vida comum das pessoas e sabe como as pessoas falam e pensam. Então fuja disso. Especialmente eu aconselho o seguinte: explore diversas formas de dizer a mesma coisa. Uma mesma coisa pode ser dita de várias maneiras, pode ser dito com palavras diferentes, pode ser dito com um viés diferente. Indo por esse lado, por esse, você deve testar isso para ver como é que a ideia fica mais original, fica mais bem posta e mais, digamos assim, confortável no contexto de toda a mensagem que você quer comunicar. Então treine isso, explore as diversas maneiras de dizer. Não tem nada mais clichê do que aquela história, como eu sempre digo. Eu também faço isso às vezes, mas isso é um clichê do qual a gente tem que se livrar. Se você sempre diz dessa maneira, tente dizer diferente. Dessa vez, diga diferente. Se desafie a dizer a mesma coisa de uma outra forma, você vai estar também crescendo na sua capacidade de expressão, nos seus recursos de expressar uma determinada ideia. E além de você explorar, então, diversas maneiras de dizer a mesma coisa, identifique as palavras que comunicam de maneira mais forte, mais contundente e mais direta aquilo que você tem a dizer. Prime por isso. Diga as coisas de maneira enfática, diga as coisas de maneira direta, de maneira contundente. Se você tem uma palavra amena e uma forte, use a forte, não tenha medo de escandalizar, de chocar. Depois você explica, depois você quebra isso, torna isso de maneira mais compreensível, mais claro para os seus ouvintes, mas tente, de alguma maneira, sempre tornar a sua ideia mais forte, mais contundente. Escolha as palavras que contribuem para isso. Depois, diga de maneira única. O que eu quero dizer isso? Se todo mundo diz algo dessa forma, tente de outra forma. Se todo mundo vai por aqui, tenta ir por ali. Isso vai fazer com que você diga a mesma coisa que outros estão dizendo, mas de uma maneira única, de uma maneira sua. Isso vai impregnando nos ouvintes, daqui a pouco eles sabem que você tem uma maneira própria de dizer as coisas, você não é um repetidor simplesmente de ideias com as mesmas palavras, com os mesmos clichês, mas você tem uma maneira de configurar isso, você tem uma maneira de articular essas ideias de uma forma única, que é a sua forma, a sua maneira de dizer. Isso vira uma espécie de marca registrada. Além disso, eu aconselho você a usar figuras de linguagem.
É uma maneira de você tornar mais bela a sua mensagem, de enriquecer a sua mensagem, de oferecer também aos seus ouvintes um outro caminho para que ele entenda as coisas, especialmente quando se trata de uma ideia um pouco mais difícil, complicada. As figuras de linguagem normalmente vão ilustrar a ideia mais sofisticada e complicada que você quer comunicar. Então, faça uso das figuras de linguagem, mas tome cuidado. Use uma figura de linguagem apropriada. Não escolha uma figura de linguagem simplesmente pela beleza. Ah, eu acho isso tão bonito, tão isso, tão aquilo. Olha, se isso não espelha exatamente o que você tem a dizer, vai usar outra oportunidade. Use uma figura de linguagem apenas se ela for bem apropriada para aquilo que você está dizendo. E também use figuras de linguagem verossímeis. O que quer dizer isso? É que realmente se pareçam com a realidade, que realmente estão de alguma maneira se mostrando real, verdadeira e apropriada para aquela verdade que você quer comunicar. Se parece com o real, com o possível, tá bom? E uma das coisas que eu diria também em relação a usar figuras de linguagem, usar palavras de outros contextos, use e priorize usar palavras e figuras bíblicas. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem. Numa outra ocasião eu posso fazer um vídeo só sobre isso, só sobre a questão das figuras de linguagem, que é muito importante em comunicação. Agora apenas eu quero chamar você a dignificar a Bíblia usando as figuras de linguagem, usando palavras e exemplos da própria Escritura, porque isso vai fazer com que a própria palavra seja dignificada no contexto da sua mensagem, já que você é um pregador da palavra de Deus. E para finalizar isso, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que é boa para a edificação. Então é muito importante, o pregador é sem dúvida um comunicador de boas palavras. O pregador deve ser aquele homem cujos lábios exalam boas palavras. O pregador deve ser aquele homem cujos lábios exala e está cheio de boas coisas para serem ditas. E boas coisas que têm uma finalidade. O texto que eu citei aqui diz que somente aquela que for boa para aqueles que ouvem, aqueles que edificam aqueles que ouvem. Esse deve ser o critério de um pregador na escolha do seu vocabulário, das suas palavras. Escolher palavras que sejam boas para aqueles que nos ouvem, especialmente no sentido de que edifiquem aqueles que nos ouvem. Então vamos melhorar nosso vocabulário, vamos escolher melhor as nossas palavras. Vale a pena, é um trabalho árduo, difícil, mas vale a pena empoderar a sua mensagem com uma boa escolha, com a melhor escolha das palavras certas para dizer o que você diz. Que Deus abençoe. Eu quero pedir que você dê aquele like, aquele gostei, que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e, por favor, faça um comentário. Eu sempre estou pedindo isso e vou continuar pedindo porque é muito importante. Queremos fomentar uma comunidade daqueles que amam a pregação, que amam a boa comunicação da palavra de Deus, e você pode ser muito importante nesse sentido. Deixe seu comentário aqui. Levante as questões que você quiser discutir também com os outros ouvintes e vamos assim fomentar uma boa discussão em torno dessas boas coisas. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um grande abraço desse seu irmão em Cristo, Cláudio Miranda.